bienvenido. Ya cuando ahí estamos los tres. Qué gusto que has podido acompañarnos aquí, Paulo Pimienta, diputado del Partido de los Trabajadores de Brasil. Además, por supuesto, como diputado, miembro del Congreso Nacional de Brasil, exministro del gobierno lulista. Bienvenido a la Argentina. Has llegado a nuestro país en solidaridad, en representación del Partido de los Trabajadores. Así que bueno, va a ser un gusto conversar con vos. Bom dia. Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que para nós é muito importante poder estar aqui neste momento. Nós somos muito gratos e reconhecidos a todo o apoio que recebemos durante o período em que o presidente Lula esteve detido, sofreu todo o processo de perseguição judicial. E eu mesmo estive 2 vezes aqui em Buenos Aires, participando de manifestações, criação de comitês de apoio a Lula livre, né? E entendemos que há uma semelhança muito grande entre o processo que nós enfrentamos no Brasil e o processo que a Argentina está vivendo. E nos sentimos na obrigação de estar aqui neste momento para manifestar o apoio, a solidariedade e dizer que nós acreditamos que através da mobilização, da luta, da resistência, né, existe um caminho para ser percorrido buscando reverter ese desenho, ese cenário, ¿no? Paulo, te voy a hacer pausas porque, no sé, yo supongo que... No, pero se entiende. Sí, se entiende todo. Fala devagar. Mas despacito. No, pero se entiende bien. Yo soy gaucho. Sí, no, se nota te el entendemos arrastre. muy bien. Posso falar un portuñol. Bueno, entonces, ¿todo bien, comunidad que está del otro lado? Saludándolo, además, por supuesto, está saludándolo. Ahora sí, adelante, Paulo. Perfeito. Então é isto, assim, queremos trazer uma mensagem, né, do nosso partido, dos nossos companheiros, companheiras, e participar desta marcha hoje, né, que eu acho que ela tem um significado, uma importância muito grande, e estamos muito honrados de poder estar aqui junto com vocês. Nosotros y el mundo ha sido espectador de ese caso, emblemático contra Lula, pero en definitiva en Brasil la persecución judicial también se lleva adelante contra militantes, contra otros dirigentes. Bom, esse processo no Brasil, o processo chamado lawfare, né? Ele tinha um guarda-chuva, vamos chamar assim, né? Um grande guarda-chuva chamado Lava Jato, Operação Lava Jato. E ela envolvia integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essa operação não existe mais. Ela foi encerrada e grande parte dos juízes e promotores que participaram tiveram as suas decisões anuladas, né? As sentenças foram anuladas e muitos deles foram, inclusive, afastados. Apartados. Há poucos dias, o segundo juiz mais importante era o Sérgio Moro, o principal. Sim. E o outro chamava-se Marcelo Bretas. Ele foi afastado, em definitivo, né? Foi tirado fora do Poder Judiciário, comprovada a parcialidade com que ele conduziu o processo, né? Os principais integrantes do Ministério Público que participaram da Operação Lava Jato, todos eles também, de certa maneira, perderam completamente a respeitabilidade pública. A Operação Lava Jato foi totalmente desmentida, né? Quer dizer, o conjunto de fatos que vieram a público mostrando a parcialidade da condução das investigações, dos inquéritos, as relações de promiscuidade, inclusive com o Departamento de Estado americano,
né? Os interesses comerciais por trás da perseguição ao presidente Lula e aos dirigentes do PT, tudo isso criou um ambiente de desmoralização da Lava Jato, que obrigou o Poder Judiciário a anular as sentenças, né? Então, isso é um processo muito importante. Agora, se nós voltássemos no tempo, o dia que o Lula foi condenado, sim, que seria hoje o dia que a Cristina foi condenada, né? Eu estava com o Lula no dia que ele foi preso, que ele foi levado para Curitiba. Eu estava lá em São Bernardo, no Sindicato dos Metalúrgicos. Se perguntasse, é possível a Suprema Corte mudar de posição? Talvez 99% das pessoas diria não, é impossível. Porque a gente olha o retrato do momento. Então, nós temos que entender que o processo político que vai ocorrer na Argentina, ele fará com que, na medida que o tempo for passando, as condições políticas também, essa é a minha compreensão, crie o ambiente necessário para que esta decisão possa ser modificada. Claro, claro. Sí, compartimos ese diagnóstico. Paulo, ¿cómo fue efectivamente derrotado el Lawfare? Digo, hoy lo vemos, ¿no? Lula volvió y volvió de la mejor manera siendo presidente de la República, ¿no? 500 días de detención. ¿Cómo fue derrotado? ¿Qué pasos, además de la presión, la movilización política, digo, qué pasos judiciales se dieron e políticos em geral para que isso finalmente sucediera? Eu entendo que existem três aspectos que são muito importantes. Primeiro foi o próprio Lula, né? O fato dele não aceitar qualquer tipo de acordo, não aceitar qualquer negociação que não fosse a sua inocência. Cristina está nessa posição. Perfeito. Esta posição é fundamental, né? Foi oferecido por Lula tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, abrir mão de ser candidato. O Lula sempre dizia, eu só saio daqui pela porta da frente inocentado, né? Então, esta posição do Lula, ela criou, ao mesmo tempo, um fator de mobilização e encorajando a nossa militância, e um problema para os agressores. Né? Cada dia que passava, o Lula sangrava, mas também o processo de perseguição ficava mais evidente, né? Segundo, a capacidade de mobilização para que o assunto fosse permanentemente trazido, né, para a sociedade. Então nós tivemos as vigílias, nós tivemos uma vigília em frente ao local onde o Lula ficou detido durante todo o período. Impressionante. Nós tínhamos um ato de manhã, um ao meio-dia e um de noite. Aquilo foi algo extraordinário do ponto de vista da mobilização. Então, o fato da gente não abrir mão de fazer com que esse tema se torne um tema permanente e recorrente da sociedade, né? Terceiro, o apoio internacional, né? A denúncia na ONU, na Corte Interamericana. Os principais líderes políticos do mundo iam ao Brasil e não iam a Brasília. Iam a Curitiba. Né? Ex-presidentes, primeiros ministros, líderes políticos mundiais iam a Curitiba, reunir com Lula, né? Eu, durante o período que o Lula esteve preso, eu era o presidente do bloco do PT no Congresso Nacional. Eu vim a Buenos Aires 2 vezes participar de mobilizações e de atos. Isso tem um sentido extraordinário do ponto de vista das pessoas do Brasil perceberem que não estavam sozinhas. Nós estávamos diante de um cerco muito feroz da grande mídia. E para nós, o apoio internacional era um alento, né? Um momento de inspiração, de fortalecimento da nossa luta e assim por diante. Então eu considero esses 3 aspectos. A postura inflexível na defesa da liberdade e da inocência, e a postura da Cristina é muito semelhante à postura do Lula. Segundo,
né, a mobilização. E terceiro, a rede, né, de apoios. E também isso envolve não só apoio internacional, mas eu vejo aqui na Argentina várias pessoas do meio artístico, cultural, acadêmico, né, que muitas vezes não se manifestam sobre política falando. Isso é muito importante, né? Acho que isso é muito relevante. Y cada vez más. Com certeza. Paulo, esos tres elementos, pero te corté. Sí, no, ¿Querés listo. seguir? Bueno, porque te quería preguntar, ¿es necesaria una reforma judicial en América Latina? Olha, eu sempre vejo o processo político da América do Sul, principalmente, como algo que nunca ocorreu e nunca ocorre em um só país. Né? Nós temos uma América do Sul anterior à Segunda Guerra Mundial. Uma América do Sul agrária, né? Fortemente dependente dos mercados europeus, principalmente, especialmente nós do sul do Brasil, Argentina, Uruguai, exportador, né, de matéria-prima. Passada a Segunda Guerra Mundial, nós temos um ciclo de afirmação, eu diria assim, do nacionalismo, né, da nossa independência, da valorização dos nossos recursos naturais, da criação das nossas empresas públicas. Né? Desse processo emergem figuras como Getúlio Vargas, como Perón. Né? Então, nós temos esse momento da América do Sul se integrando de forma autônoma, soberana, enfrentando as desigualdades. E vamos ver na década de 60, com o processo das ditaduras, uma quebra desses avanços. Mas nós não tivemos uma ditadura na Argentina, não. Nós tivemos uma ditadura na Argentina, no Brasil, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Quer dizer, a Operação Condor, ela foi um processo coordenado e concatenado dos interesses norte-americanos de controlar. Né? Então, toda a América foi, de certa forma, abatida, vamos chamar assim, né? Pela força do imperialismo. As ditaduras têm diferenças? Claro que tem. Mas elas têm, né, uma base teórica comum, uma linha ideológica de sustentação financeira e ideológica comum. Se nós tirarmos uma fotografia da América do Sul no início dos anos 2000, nós vamos ver Kirchner, Lula, Lugo, Rafael Correa, Chaves, né? Evo. Então vamos ver o quê? Nós vamos ver a América retomando um protagonismo, o principal período de combate às desigualdades, à fome, à afirmação da nossa soberania. Um momento riquíssimo. Talvez o melhor momento vivido pelo povo latino-americano. Vários países da América Central, né, também vivendo um processo, El Salvador, Nicarágua, Honduras, México. Né? Quando começa o lawfare, nós vamos ver que há um processo de reorganização. A questão da guerra híbrida, as plataformas. Nós temos, após aquele período da bolha inflacionária dos Estados Unidos, a busca de novos ativos, e aí olha para a América do Sul e nós temos aqui petróleo, gás, água potável, lítio, alimento, lítio, tudo isso fora do cenário da reorganização da geopolítica internacional. Então, este processo de relação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da grande mídia, das grandes corporações, com o Departamento de Estado norte-americano, com a influência norte-americana, ela é um processo global, claro, que ela se manifestou aqui de forma muito semelhante. Claro. Eu tenho muita clareza desse fio condutor que atingiu nós, que atingiu a Argentina, que atingiu o Equador, que atingiu o Paraguai,
a Venezuela, da sua maneira, resistindo. Mas qual foi o objetivo fundamental? Foi reorientar a América do Sul numa relação de dependência e naquele papel que, historicamente, ela sempre foi, que é uma fornecedora de matéria-prima, de commodities, né? Diante do crescimento da influência da China, das relações da China conosco. Então, é muito clara a presença dos Estados Unidos nesse processo. E a Argentina e o Brasil são, né, o carro-chefe de tudo isso. E vivemos hoje uma situação paradoxal. Por quê? Porque o governo do Lula é fundamental numa perspectiva do mundo e o governo Milei exatamente a antítese de tudo isso. Sim, totalmente. Né? Quer dizer, o Lula e o Brasil hoje é olhado como um caminho capaz de traçar um ambiente de soberania, de justiça social, de enfrentamento ao neoliberalismo, de busca de outros mercados, de afirmação do BRICS, né, do Sul Global, e o Milei e a Argentina, né, a receita da subserviência aos interesses norte-americanos, ao Trump e a tudo mais. Então, o futuro da Argentina e o futuro do Brasil falam com o mundo, né? E fazem com que os nossos países hoje sejam países acompanhados no cenário internacional. Por isso a importância desse momento histórico que a Argentina está vivendo. Sí, y además Argentina lo sabe, la propia dirigencia política, incluso en torno a Milei lo saben. El futuro de Argentina siempre es de la mano de Brasil y del resto de Sudamérica y de América Latina. Entonces, este momento es una disonancia histórica muy compleja, ¿no? Y que empieza a mostrar también su agotamiento, porque toda la contracara de la detención de Cristina es un modelo económico que ya ha puesto a la inmensa mayoría de nuestra sociedad en un profundo malestar. Entonces, eso también está. Pablo, y un poco para no robarte más tiempo, sabemos que estás en agendas, sabemos que estás movilizado junto a un montón de compañeros y compañeras de América Latina, han venido amigos y amigas de Uruguay, han venido rápidamente y te agradecemos esa solidaridad, obrigado por esa solidaridad. Te quiero hacer una pregunta puntual. Yo sé que a lo mejor no tenés la respuesta, pero ¿lo tendremos a Lula en breve visitando a Cristina? Com certeza. ¡Qué alegría! Sí, anuncio desde Nodal, sí, del diputado Pablo Pimienta, diputado del PT, de que Lula da Silva va a venir a visitar a su amiga. Cristina. Conversei com o presidente Lula ontem. ¿Qué O dice? presidente está no Canadá, né? Sí, en el G7. Mas o presidente virá à Argentina em breve. Né? E eu estive aqui na Argentina muitas vezes junto com o presidente Lula. Eu estive aqui com o Lula preso, depois eu tive com o Lula candidato, depois eu tive com o Lula presidente, depois eu tive aqui, né, nas agendas do Lula como presidente. E o presidente está precisando vir na Argentina, né? E certamente o presidente vindo na Argentina não vai deixar de visitar sua amiga, né? Qué hermosa noticia. A mí me emociona, Sí, pero sí, ¿sabes estamos- por qué? No, porque obviamente estamos emocionados y emocionadas entre la indignación y al mismo tiempo la fuerza para luchar en defensa de Cristina Fernández de Kirchner y por su inocencia, que se comprobará con el tiempo como se comprobó la inocencia del Acredito presidente muito Lula. nisso. Acredito muito. Né? Eu estava dando uma entrevista ontem, aqui na Argentina, e numa emissora de rádio alguém falou, não, mas aqui a Suprema Corte é inflexível, como se nós estivéssemos diante de um fato irreversível. Né? Eu não acredito nisso. Eu acho que o processo político ele é um processo sempre muito dinâmico, né? E não existe, né, uma determinação histórica a respeito dos fatos e da maneira como eles vão avançar. E acredito que o Poder Judiciário ele expressa a cada momento o sentimento da relação das forças políticas e do ambiente político da qual o país vive. Né? Como eu acredito que este projeto que a Argentina hoje experimenta é um projeto fadado ao fracasso, e o povo argentino em breve buscará uma outra alternativa para o seu futuro,
esse ambiente vai se alterar, vai se modificar. E esse processo de perseguição será compreendido como um momento e uma tentativa de retirar do processo um setor, um ambiente, um personagem, uma protagonista fundamental. Então, eu quero vir participar dessa visita do presidente Lula, quando ele vier aqui. Eu já disse para ele que o dia que ele vier eu quero vir junto. Né? Mas o que eu quero vir mesmo é na marcha que a gente vai fazer para celebrar a Cristina Livre. Né? Exatamente. Eu vim aqui com o presidente Lula também no 10 de dezembro, e fizemos um ato muito bonito. Muy né? bonito. 10 de diciembre del 2021. Eu estava naquele ato com o presidente Lula também Na no Praça 10 de de dezembro, Mayo. na Praça de Mayo. Né? Uhum. Estive lá com o presidente, participando daquele ato também. Eu vim aqui quando foi feita a criação do Comitê Lula Livre. Uhum. Eu que vim representando o movimento, foi aqui em Buenos Aires também. ¿no? Me hiciste acordar en ese acto y recién no lo mencionábamos, pero el Pepe Mujica Estaba el estaba. Pepe Perfeito, Mujica. o Pepe Mujica, El Pepe sim, Mujica. sim. Lula e Pepe. Foi muito bonito aquele né, encontro com as mães, com as avós da Praça de Maio, Uhum. né? Sempre é muito forte esse momento, né, que a gente... Mas, gente, assim, eu acho que nós somos uma experiência, como se diz hoje em dia, por aí, um case de sucesso na luta contra o lawfare. Totalmente. Paulo, te agradecemos profundamente tu visita. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. El Eternauta. Y No, no maravilloso. estamos solos. Como no estuvo el presidente Lula en ningún momento, no lo está Cristina Fernández de Nós Kirchner. usávamos a expressão ninguém solta a mão de ninguém. Exactamente. Nadie suelta la mano de nadie. Ninguém Así. solta a mão de ninguém. Bueno, gracias. Pablo, gracias por la primicia de Nodal. Lula va a venir a Argentina, va a venir a visitar a su amiga Cristina Fernández, así que agradecido, emocionado de entrevistarte. Un saludo también para los compañeros, compañeras de Brasil y particularmente del PT. Así que, Forte abraço e muito obrigado. un abrazo grande. Qué gusto, qué gusto. Yo lo voy a saludar. Diego, si querés producción, así que saluda. Por este ratito. Antes que vocês esperam, Lula vai daí. Esa.